Olá, tudo bem? Meu nome é Monir, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui para falar de um tema importante, tá? Que se chama crise de ansiedade, tá? Eu não sou nenhum estudioso da psique humana, tá? O que eu vou falar aqui não é baseado em nenhuma literatura do gênero, tampouco sobre alguma pesquisa sobre crise de ansiedade, mas sim sobre a minha experiência, tá? Com essas crises. Eu já fui acometido e muito por crise de ansiedade, e lá no passado, essas crises de ansiedade, em algumas situações, se potencializaram e me levaram a ter a crise de pânico. Vamos conversar sobre isso? Eu espero que esse vídeo possa levar até você conforto e compreensão, porque pessoas que são acometidas por esse mal do século, tá? Que no meu entender a ansiedade é uma patologia que hoje milhões de indivíduos ao redor do mundo estão sendo acometidos, né, por essas crises. Então não é nenhuma frescura, muito pelo contrário, é muito sério isso, tá? E quem está falando aqui é uma pessoa que já sofreu e muito com isso, tá? Só que com o decorrer da vida, eu fui criando algumas ferramentas para combater essas crises de ansiedade e saber identificá-las, tá? E eu espero que isso possa ajudar você. Vamos lá? Bom, o que eu pude constatar sobre crise de ansiedade. O indivíduo que é acometido por esse mal, ele tem duas características predominantes. Primeiro, medo. A crise de ansiedade, ela leva o indivíduo a ter medo. Mas não é aquele medo protetor, né? Porque é bom ter medo, né? O medo nos coloca limites, né? E faz com que a gente não entre em situações em que a gente coloque a própria vida em risco. Então é bom ter medo. Mas quando o medo ele ultrapassa os padrões da normalidade, ele passa a ser impactante e imobilizador, tá? Então o medo ele passa a ser prejudicial. E o que leva o indivíduo que sofre com crise de ansiedade a ter medo? É a segunda característica, tá? Padrões de pensamentos. Geralmente esses padrões de pensamentos, eles são de ordem, de natureza negativa, e eles são repetitivos e rotineiros, ou seja, fazem parte da vida do indivíduo que sofre com crise de ansiedade. E esses padrões de pensamentos, eles sempre trazem junto na bagagem sintomas psicossomáticos, e que são muitos, tá? Vamos lá? Náusea, sudorese, taquicardia, dor no peito e vários outros sintomas, vertigem, tudo isso. Se identificou com algum? Então vamos lá falar sobre isso, que é muito importante. Então eu vou aqui elaborar algumas situações e ver se você se encaixa dentro desse contexto. Imagine um indivíduo dentro do seu veículo, preso em um engarrafamento, e começam a surgir esses padrões de pensamentos e que logo acabam acarretando em sintomas psicossomáticos. Então vamos lá. O indivíduo está lá, preso de um veículo, no engarrafamento, aí ele começa a ter dor no peito, taquicardia, sudorese, falta de ar. E por que esse indivíduo tem falta de ar? Porque o organismo, numa estratégia de defesa, ele despeja na nossa corrente sanguínea algo chamado adrenalina. A adrenalina é
estado de alerta, né? É uma defesa, é um mecanismo de defesa do organismo. Imagina você dentro de um edifício e esse edifício começa a pegar fogo. O que o teu organismo faz? Descarrega essa adrenalina vai para suas pernas, para quê? Para você correr, para você fugir dessa situação de perigo. Mas é uma situação real. Aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando assim. Imagina você dentro do veículo, com essa descarga de adrenalina, você está lá confortável no seu veículo, você não está numa situação de perigo, você está lá ouvindo sua música, mas esses padrões de pensamentos faz com que o seu organismo comece a produzir essa adrenalina. Aí você tem um aumento da sua frequência cardíaca, você começa a ter sudorese, você começa a ter falta de ar, você começa a ter náusea, e por conta desses padrões de pensamento, você começa a ter medo, e o que você começa a imaginar? Que você está tendo um ataque cardíaco, por exemplo. E aí a crise de ansiedade te dominou. Através do quê? Do medo. Que surgiu através do quê? Do padrão de pensamento. Vocês percebam que uma coisa leva a outra. São como elos de correntes, né? Um vai ligando no outro, né? Então, o que vocês têm que aprender? É quebrar esse padrão de pensamento quando ele começa. Porque aí você freia a crise de ansiedade. Tá? Então, como que você faz? A hora que você começar a imaginar, através desses padrões de pensamentos, que você vai passar mal, que você está passando mal, substitua isso por a convicção de que você está tendo uma crise de ansiedade. E uma crise de ansiedade, ela é passageira. 30 minutos, 20 minutos, ela vai embora. E não vai acontecer nada com você. Então você tem que falar com você mesmo, como se você estivesse entrevistando você, né? Escuta, você está tendo náusea? De repente foi porque você comeu algo que te fez mal, e não porque você está tendo infarto. Ah, você está com dor no peito? De repente foi porque você pegou aquela caixa, ou quando você foi trocar o pneu do seu carro ontem, você fez um esforço a mais e a sua musculatura está dolorida. Não é porque você está tendo infarto. Então percebam que você está substituindo esses padrões de pensamento. Porque esses padrões de pensamentos, eles geralmente ficam muito concentrados em coisas irreais. Aí volta lá no incêndio do prédio. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre isso? O incêndio no prédio é uma situação real. Você está vendo que o edifício está em chamas e que você está lá dentro. É diferente de você estar criando aqui no seu imaginário, através desses padrões de pensamento, que você está tendo um infarto, por exemplo. E em algumas situações, na grande maioria, né, um infarto não dá muito tempo de você pensar, não. Entenderam? Então, procure estudar os seus históricos de crise de ansiedade. Vocês irão perceber que o máximo que aconteceu foi vocês terem ido até um hospital e um médico, um enfermeiro atender você, medir sua pressão e ver que está tudo em ordem, está tudo normal, que está tudo bem com você. Tá? Então, tudo é padrão de pensamento. Você começa a acreditar que você está tendo um ataque cardíaco, por exemplo, é claro que você vai começar a ter sintomas psicossomáticos, dor no peito, náusea, falta de ar, porque você não está respirando. Então, isso é muito importante. Quando você tiver uma crise de ansiedade, você saber identificar através desses padrões de pensamento e já pôr na sua cabeça, é uma crise de ansiedade. Deixe eu começar a respirar. Então você respira lentamente, solta o ar pela boca e mude o padrão de pensamento. Ah, está doendo o peito. Ah, não é um infarto, é uma dor muscular.
Por quê? Porque eu peguei aquela caixa ontem, ou porque eu bati, algo nesse sentido. Ah, mas eu estou tendo náusea. Não, foi o café que você tomou que está provocando essa náusea. Vocês estão entendendo? É substituir um pensamento pelo outro. E aí, quando você vai ver, a crise de ansiedade já passou, o trânsito voltou a andar e você está se locomovendo com o seu veículo. Ok? Então, pessoal, crise de ansiedade é isso. Medo e padrões de pensamentos. Os padrões de pensamentos te levam ao medo. Então, se o medo ele tomar uma proporção muito grande, porque é bom ter medo, é necessário ter medo para que a gente consiga evitar algumas situações que nos coloquem em risco. Mas quando ele é em excesso, ele acaba sendo impactante e acaba tendo aquele efeito imobilizador, né? A pessoa fica prostrada. Então isso não é legal. Tá bom, gente, eu espero que isso possa ter ajudado você aí que está sofrendo com crise de ansiedade. Não é frescura, não é, eu posso afirmar para você que não é, é muito sério, mas você vai continuar vivo, você vai continuar curtindo a vida numa boa e nada vai te acontecer porque tudo passa, tá? E procure não carregar com você essa cobrança, essa pressão imposta pela, pelo nosso padrão de sociedade, que são aquelas coisas, eu tenho que vencer na vida. Essa frase, vencer na vida, adoece as pessoas, tá? E se você não conseguiu entregar o projeto hoje, amanhã é outro dia. Se você não conseguiu entregar o seu trabalho, paciência, amanhã é outro dia, entendeu? E procure tirar um pouco esse fardo dos teus ombros, essa pressão que nós acabamos colocando, né? Essa vida que a gente está levando acaba fazendo isso com a gente. Seja mais leve, entendeu? Se aproxime de Deus, confie em você. Geralmente a pessoa muito insegura, ela tem crise de ansiedade, porque ela deixa de acreditar nela própria. Acredite mais em você, tá bom? Tá aqui uma dica de uma pessoa que já sofreu e muito com crises de ansiedade. Eu tenho até situações até hilárias por conta da crise de ansiedade. Só que eu não vou contar aqui, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado e confortado você, viu? Fique bem. Deus cuida de ti. Tchau, tchau.